Pessoal, bom dia. Quanto tempo, né? Saudade de vocês. A gente vai dar sequência, tá? Às nossas discussões, né, na disciplina de Educação Física. Semana passada eu pedi para vocês realizarem uma pesquisa, né? Pensando nesse momento atual, né, de pandemia, onde os Jogos Olímpicos, né, foram adiados, né, para o ano de 2021. E como eu já falei em outros momentos, não tem como a gente pensar no fenômeno esporte dissociando ele da sociedade, porque o esporte ele está dentro da sociedade. Logo, tudo aquilo que acontece dentro da sociedade se reflete dentro do esporte, né? E aí, quando eu falo esporte, eu estou falando no esporte de modo geral, né? E vocês, como vocês já devem saber, campeonatos por todo o mundo, campeonatos de diversos esportes foram cancelados por conta dessa pandemia, foram adiados, né? Suspensos, a fim de evitar, né, a propagação desse vírus aí e evitar que mais pessoas fiquem doentes e possam até correr o risco de morrer, tá? Então, essa eu acho que é uma das provas mais claras de como o esporte ele não está aquém, não está fora, né, das coisas que acontecem na sociedade. Às vezes a gente pensa no esporte de uma maneira o esporte, né? A gente não tem muito noção de como ele está inserido, né, dentro do contexto histórico e social de um modo geral. Né? E pensando nisso, né, dentro dessa discussão de Jogos Olímpicos, eu pedi para que vocês fizessem uma pesquisa, né, ao longo da história, em quais momentos os Jogos Olímpicos já foram cancelados e adiados. Vocês fizeram, alguns alunos eu ainda conversei um pouco, né, para saber se eles tinham realmente identificado em quais momentos isso aconteceu e por quais razões isso aconteceu. E aí, partindo desse princípio, eu pedi para que vocês fizessem isso pensando nos Jogos Olímpicos da Era Moderna. Né? E aí eu vou conversar com vocês um pouquinho sobre isso, para que a gente deixe essas informações ainda um pouco mais claras, tá ok? Bora lá. Quando eu penso nos Jogos Olímpicos da Era Moderna, eu penso em um nome, que acredito que a maioria de vocês deve já saber que nome é esse, né? Que é o Barão de Coubertin, né? Pierre de Fred, o Barão de Coubertin. O Barão de Coubertin, ele era um francês e ele era professor, né? Eu gosto sempre de reforçar a ideia de que o Barão de Coubertin foi um homem com pensamentos muito à frente do seu tempo. A gente está pensando aí em 1800. A educação não era para todos, né? Ela era seletiva, não por ela, né? Mas pela questão social mesmo, pelo contexto histórico onde ela estava inserida. Então, o Barão de Coubertin, ele pensava em usar o esporte, resgatar os Jogos Olímpicos, né, que aconteceu lá na Antiguidade, na Grécia. Com qual objetivo? Com o objetivo de unir os países. A gente está pensando em épocas onde existiam muitos conflitos, né, muitos rumores de guerra. Não tinha ainda acontecido a Primeira Guerra Mundial, né? Então, ele pensava em trazer um evento, né, que pudesse, de fato, unir os países e fazer os países trabalharem com um objetivo só, que seria, no caso, organizar um evento com uma magnitude, onde essa questão, essa limitação da língua não fosse um obstáculo, nada disso, onde todos pudessem se confraternizar através do esporte. Então, eu considero isso, né, uma ideia muito à frente do tempo dele, tá ok? Bora lá. O Barão de Coubertin, ele pensava o seguinte, que ele utilizou uma frase, tem uma frase que é atribuída muito a ele, de que o importante é competir. Se eu for pensar, né, no ideal do Barão de Coubertin, eu vou falar, nossa, o Barão de Coubertin, olha que ideia bacana, né? O importante é competir. Mas a gente está falando de esporte o quê? Esporte moderno, né? E o esporte moderno, o esporte de rendimento, qual é o objetivo do esporte de rendimento? É competir? Não. O objetivo do esporte de rendimento é você ganhar, né? Se a gente for falar de maneira fria. Lembrando que eu não estou falando do esporte educacional e não estou falando do esporte na área do lazer. Eu estou falando do esporte na área de rendimento. Então, na área de rendimento, quem compete ali só quer competir? Não. Muito difícil, né? As pessoas que estão ali, elas trabalham, elas se preparam ao longo, né, nesse período olímpico que a gente fala, o ciclo olímpico, elas se preparam para ganhar, né?
E aí vem diversos outros fatores, né, que acabam estando relacionados aí. Então, mas para o Barão de Coubertin, a ideia dele era que todos participassem, né, que o importante era competir. Aquela ideia ali, gente, não se aplica hoje pensando em Jogos Olímpicos, tá? Nem naquela época não se aplicava, tá? Nem na antiguidade também, porque as pessoas queriam ganhar e estar nos holofotes, e não só na questão, né, era um posto que a pessoa tinha status de herói, né? A visibilidade, de estar no lugar mais alto, né? Então tem toda uma questão de premiações e etc, tá? Então a gente tem que ter um pouco mais de criticidade nesse sentido, de saber que talvez é bonito a gente pensar, né? Que o importante é competir, mas será que isso de fato aconteceu? É uma reflexão, tá? Bora lá. Em junho de 1894, né, o Barão de Coubertin, junto com mais um inglês e um americano, e na presença de mais 15 representantes de países, né, eles fundaram o Comitê Olímpico Internacional. Lembrando que eu estou falando aí de uma instituição que existe até hoje, né, e foi fundada em 1894, e que é responsável por toda a organização e toda a logística que acontece em torno dos Jogos Olímpicos, tá? Então, o Barão de Coubertin, perceba como ele está, né, em vários momentos importantes na história dos Jogos Olímpicos da Era Moderna. Então, ele também foi responsável pela organização e pela criação do Comitê Olímpico Internacional, que prevalece até hoje, que é o órgão responsável, né, até pelo rodízio, né, dos Jogos Olímpicos por diversos países, tá ok? Inclusive o Comitê Olímpico Internacional, em reunião com representantes lá do Japão, onde aconteceriam os Jogos esse ano, eles se reuniram e resolveram suspender os Jogos para o ano de 2021. Mas dando sequência, né? E lembrando que esses jogos foram resgatados lá na França. Gente, quando eu falo resgatados, eu estou falando da ideia de resgate, tá? Então, foi pensado isso na França. Mas quando isso aconteceu, quando os jogos voltaram a acontecer, não foi lá na França. Eu vou falar um pouquinho para vocês isso um pouco mais à frente. O Barão de Coubertin, ele queria que os jogos acontecessem. Lembrando que o COI foi criado em 1894, e o Barão já queria que acontecesse os jogos em 1900, tá? Ele queria que acontecesse no ano de 1900, se iniciassem os jogos na cidade de Paris. Só que aí o príncipe Constantino, que era o príncipe da Grécia, ele falou: não, bora trazer pra cá, os jogos não surgiram aqui, porque a Grécia se sente mãe, né? Sente responsável, os criadores dos Jogos Olímpicos, e são, de fato, né? Porque fazia parte da cultura. Então, dando sequência, né? Então, o príncipe Constantino, né, lá da Grécia, ele queria, né, levar os jogos para lá e conseguiu levar. O Barão de Coubertin achou uma excelente ideia, tendo em vista que os jogos, né, se originaram na Grécia, né? Então, nada mais justo do que, ao ser resgatados, os jogos, mais uma vez, se reiniciarem lá na Grécia, tá? Em Atenas. Então, o Constantino, ele conseguiu organizar esses jogos em 2 anos. Lembrando que o COI foi criado em 1894 e os primeiros Jogos Olímpicos da Era Moderna aconteceu 2 anos depois, em 1896. Né? Então, em 2 anos ele conseguiu organizar esses jogos, que aconteceram lá na cidade de Atenas, na Grécia, tá? E aí, quando foi em 1900, os jogos aconteceram na cidade de Paris, tá? O rei George, né, primeiro da Grécia, ele usou uma frase que é utilizada até hoje nessas aberturas dos jogos, que é a frase, né? Declara abertos os primeiros Jogos Olímpicos em Atenas. Então, assim, óbvio que ele não é utilizado falando que é em Atenas, né? Mas ao criar essa frase, ele usou Atenas, porque era onde a cidade onde os jogos se iniciavam, mas cada chefe de estado utiliza essa frase falando do seu país, tá? Propriamente dito. Lembrando que em Atenas, em 1896, as mulheres ainda eram proibidas de participarem dos jogos. E aí é importante que vocês saibam o seguinte: não é porque eles eram machistas, Gente, a gente tem que pensar que sociedade a gente está falando. A gente está falando de 1800, 1900. Então, assim, era uma sociedade extremamente patriarcal. Era uma sociedade machista. Então, assim,
esses aspectos históricos, né, pensando em história, se refletem dentro do esporte. Então, não tinha como o esporte ser diferente disso, não tinha como o esporte não reproduzir esse sexismo, essa questão de gênero, porque isso era algo que era recorrente e que era natural. Era natural para aquela época, não é natural para nossa, né? E ainda assim há essas discussões. Imagine lá em 1896, né? Então, as mulheres também não podiam participar dos Jogos Olímpicos, tá? Elas não podiam competir, na verdade, tá? Elas não competiam, né? Não era bem visto, tá? Não era, se há 50 anos atrás mulheres não jogavam futebol, imagine lá em 1896, tá ok? Bora lá. Quando essas Olimpíadas aconteceram lá em Atenas, apenas 13 países participaram. Lembra que lá na criação do COI tinham 15 pessoas, 15 representantes de vários países, mas na hora da realização desses jogos, apenas 13 países participaram, né? Tinha 8 modalidades. Entre elas o atletismo, que agrega várias modalidades, vocês sabem disso, né? Corridas, saltos e etc. Tá dentro dessas provas de atletismo. Então eram mais de 8, né? 8 provas, se a gente for pensar mesmo. Pensando também em categorias, né? Que são divididas. Se a gente for pensar em natação, 100 metros, enfim, tem várias variações, né? O que faz com que o número dessas provas acabam sendo maiores, né? E o número de competidores também. Esse termo Olimpíadas, no plural, é um termo que se refere à questão das modalidades, né? Então, Olimpíadas, pensando no jogo, né? No esporte, esportes, tá? Olimpíadas, por isso que é plural, né? Porque agrega vários esportes. Mas o termo Olimpíada, no singular, é um termo que é atribuído à questão do espaço entre os Jogos Olímpicos, espaço de 4 anos, de um para o outro. Vale ressaltar que lá na Grécia Antiga, nos Jogos Olímpicos da Antiguidade, já existia esse espaço de 4 anos, né? Até porque, para as pessoas poderem se deslocar lá para a cidade de Olímpia, na Grécia, né? Então, eram atletas de várias regiões distintas, pessoas que trabalhavam, que tinham as suas obrigações, então, para elas se deslocarem para Olímpia, eles precisavam de tempo, né? Então, esse ciclo acontecia em 4 anos, o que permanece até hoje. Então, esse termo Olimpíada no singular, a gente atribui a esse espaço de 4 anos de um jogo para o outro, de um evento para o outro, tá? E Olimpíadas refere-se à questão dos esportes, das modalidades dos jogos que acontecem dentro deste evento, tá? É um pouco complexo isso, mas eu acredito que deu para vocês entenderem um pouco, tá? O sonho de Coubertin, como eu falei lá no início, era unir os países, né? Fazer com que aqueles rumores de guerra não acontecessem, o que a gente sabe que infelizmente não aconteceu, né? Em 1916 houve a Primeira Guerra Mundial, né? E aí os jogos foram cancelados por conta da... Olha, gente, bora pensar. 1894 ou 1896, né? As primeiras Olimpíadas em Atenas. Aí em 1900 aconteceu em Paris. Aí em 1904, depois de 1904, 1908, aí 1908, 1912, depois a de 16 já não aconteceu, por conta da Primeira Guerra Mundial. Aí, mais tarde, em 1940, os jogos não aconteceram novamente, por conta de briga, de rumores de guerra novamente, né? O Japão e a China estavam em conflito, e os jogos aconteceriam lá na cidade de Tóquio, que fica no Japão. Então, os jogos também não foi possível que os jogos acontecessem, porque estava aquela guerra lá entre o Japão, que ali já eram os rumores da Segunda Guerra Mundial, né? Que estava para acontecer. Então, não aconteceu em 1940 e em 1944, e 4 anos mais tarde, também não aconteceram os jogos, tá? Por que não aconteceram? Por conta da Segunda Guerra Mundial. Então, Coubertin almejou, né, que era uma ideia um pouco utópica, tendo em vista, né, os conflitos que a humanidade vivia, as disputas de poderes que aconteciam na época, então os jogos acabaram também não acontecendo, né? E é algo que a gente está vivenciando agora, né? Por conta dessa pandemia também, dos jogos serem suspensos, né? Tá tendo muitos conflitos, né? Vários conflitos também, a gente sabe, mas Tóquio, junto com o Comitê Internacional Olímpico, acharam de bom senso, né? Adiarem os Jogos Olímpicos para que muitas pessoas não ficassem doentes e algumas dessas pessoas morressem, e enfim, tá? Não é o esporte acima de tudo, não, né? As pessoas tiveram essa consciência. Lembrando que
no mundo todo, várias modalidades foram suspensas. Competições, campeonatos de diversos esportes estão suspensos, não estão acontecendo, pensando no bem comum, né? Pensando na manutenção da vida das pessoas. Isso para vocês entenderem o quanto essas coisas que acontecem na sociedade se refletem de fato dentro do esporte, tá? E aí, tem um fato que eu acho bastante interessante, que eu quero que vocês deem uma pesquisada aí no caderno de vocês, que eu quero que vocês pesquisem a história de um atleta chamado Jesse Owens. Eu vou escrever, tá, abaixo dessa aula aqui, que eu vou colocar aí no grupo. Aí vocês vão pesquisar Jesse Owens, eu vou escrever o jeito, e vocês vão botar de Jesse Owens e Hitler, né? Porque para vocês terem noção de quanto essas questões sociais de fato se refletem dentro disso. Vocês sabem que Hitler era nazista, né? E extremista do extremo. E aí vocês vão dar uma olhada nisso e compreenderem qual foi a relação que teve entre esse atleta e Hitler e o que foi as situações que causaram, né, atrito entre eles, né? As questões raciais, tá? Para que vocês já fiquem sabendo, já vou adiantando. Então, vocês vão dar uma pesquisada nisso, tá bom? A aula teve algumas paradas, algumas interrupções, porque a memória do meu celular aqui tava dando um pouco de problema, tá? Beijo e faça essa atividade no caderno. E segunda-feira eu pego com vocês pra gente conversar um pouquinho sobre isso, tá bom? Beijo, tenha um excelente dia. Um dia abençoado por Deus, tá? Até mais.